Olá pessoal, voltei então para falar um pouquinho sobre regra de três, tá? E a gente vai começar falando sobre regra de três simples e direta. Por que a regra de três é chamada de simples e direta, né? Este caso? Porque a gente vai estar falando de grandezas que são diretamente proporcionais, né? Que foi aquilo que eu falei antes. Tu aumentando a primeira, a segunda também aumenta. Ou tu diminuindo a primeira, a segunda também diminui. Tá? E uma coisa importante assim, é que vocês têm que saber que não tem um caminho mágico para tu olhar para uma situação e saber se ela realmente é uma regra de três direta ou inversa, que é o próximo caso. Tá? Tu tem que parar, olhar para a situação e pensar. Tá? Pensar logicamente e ver o que acontece. Bom, se isso aumenta, aquilo também aumenta. Ou se isso diminui, aquilo também diminui. Tá? Mas é uma coisa que vocês vão pegar com a prática, né? É aquilo que eu sempre digo. Matemática a gente se aprende praticando, né? O nosso cérebro ele funciona como se fosse um músculo, né? Quanto mais tu exercita, mais ele se fortalece. Bom, para começar a resolver esse problema, a gente tem que olhar para ele e ver quais são as grandezas que estão envolvidas. Então vamos dar uma lida aqui, né? Se 10 metros de corda custam R$5, quanto custarão 16 metros da mesma corda? Bom, as grandezas que estão aqui é metros, né, que é a quantidade de corda, e o valor, né, os reais, que é a quantidade de dinheiro. Então assim, para a gente poder organizar o probleminha e não se perder, a gente sempre vai escrever as grandezas, né? Então vamos anotar aqui, metros e reais. Tá? É bom fazer essa montagem, aí a gente não se perde. Aí a partir disso a gente coloca os valores. Olha só, 10 metros custam R$5. Posso colocar assim, né, ligando. E 16 metros, eu não sei quanto custa. Então é um valor que eu desconheço, né? E aí, na matemática, aquele valor que eu desconheço, eu chamo de x. Percebam que eu tenho 1, 2, 3 valores que eu já conheço. Por isso que o nome disso é regra de 3. Como é que se resolve essa situação agora? Nós vamos utilizar aqui a propriedade fundamental das proporções. O nome assusta, mas é bem simples. Feita a montagem, né? Tem que cuidar para não te perder. Tu coloca lado a lado aqui, né? 10 metros custam R$5, 16 metros custam X. Feita essa montagem, vai fazer isso aqui, vai multiplicar. Vai multiplicar de forma invertida. Vai fazer 10 vezes X, que vai ser 10X. E 16 vezes 5, que vai ser 80. Obviamente que vocês perceberam que a gente conseguiu montar aqui foi uma pequena equação, né? É uma equaçãozinha porque tem um valor desconhecido, que é o x, e tem um sinal de igual. Montada essa equação, para resolver é muito simples, é só isolar o x e trabalhar com as operações inversas. Então vamos lá. X é igual a 80, e o 10, que estava multiplicando o x, né, ele passa para o segundo membro da equação, dividindo. Então, x é igual a 8. E agora, então, eu descobri, né, que 16 metros da mesma corda custarão R$8. Então, regra de 3 simples, direta, é uma aplicação, né, que envolve grandezas diretamente proporcionais. Ok? Ponto aqui de volta, agora para falar de regra de 3 simples e inversa. Tá? E ela recebe esse nome porque relaciona grandezas que são inversamente proporcionais. Como eu disse antes, né, grandezas inversamente proporcionais, se uma aumenta, a outra diminui, ou se uma diminui, a outra aumenta, certo? Bom, para a resolução desse probleminha aqui,
A gente vai começar pela mesma lógica. Tá? A gente tem que ler o problema, identificar quais são as grandezas que estão envolvidas. Então, assim, ó, 8 eletricistas fazem um trabalho em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, a gente percebe aqui que a gente tem eletricistas, né, quantidade de eletricistas e quantidade de dias. Então, vamos anotar isso aqui, fazer aquele esqueminha que a gente fez antes. A gente escreve, né, as grandezas para poder listar o valor. Então, eletricistas e dias, certo? Então a gente coloca aqui, ó, 8 eletricistas, 3 dias, né? E aqui embaixo, 6 eletricistas, X dias, certo? Porque X representa o valor que a gente desconhece. A mesma lógica da grandeza diretamente proporcional. Só que tem um detalhe agora. Como essas grandezas elas são inversamente proporcionais, aqui onde tem o x, a gente vai ter que inverter. Então a gente vai reescrever isso aqui da seguinte maneira. 8 eletricistas, 6 dias e x, 3 dias. Percebam que eu fiz uma inversão aqui onde tem o x. Tá? A gente tem que fazer essa inversão porque é uma regra das 3 inversa. Feito isto, a maneira de resolução é a mesma. A gente vai, né, resolver esse problema usando o mesmo raciocínio, né, que a gente usou no anterior, que é a propriedade fundamental das proporções. Então a gente faz o seguinte: 6 vezes x vai me dar 6x e 8 vezes 3 vai me dar 24. Tá? Essa montagem que eu fiz aqui, né, que me gerou uma equação bem simplesinha de resolver, é uma montagem que se baseia no princípio fundamental das proporções. Mas feito isso, tá, eu resolvo igual a outra agora. Né? Eu tenho que isolar o x, então x vai ser igual a 24 dividido por 6. X é igual a 4. E aqui está a resposta do meu problema. Tá? Então, a quantidade de tempo vai ser 4 dias. E outra coisa que é importante, que a gente perceba, que olha só, como a regra de 3 ela é inversa, como a quantidade de eletricistas, né, diminuiu de 8 para 6, obrigatoriamente a quantidade de dias aumentou. Olha só, eram 3 dias e agora são 4 dias. É importante a gente sempre dar essa olhada no final do problema para a gente ter certeza que ele está correto. Tá? E não esqueçam, quando a regra de 3 for direta, a gente monta, né? Monta com as grandezas, faz a multiplicação em x, gera a equação e resolve. Quando for regra de 3 inversa, a gente monta o esqueminha com as grandezas, inverte ali a coluna onde tem o valor desconhecido, onde tem x, e depois multiplica em x também e gera a equação e resolve. Tá? É isso aí.